tirar o máximo de mim, entregar o melhor de mim, mas vocês precisam também entregar o melhor de vocês, de comprometimento, de fazer, né? Não adianta só ver, aprender e ser um estudante eterno. Tem que pegar e fazer, e aí vai ter resultado, beleza? Então vamos lá. O tema da live de hoje é: não sei configurar o meu flash. E agora, né? Muitas pessoas têm esse problema. Esse é um grande obstáculo, um grandíssimo obstáculo de quem está começando a fotografar com flash, até mesmo de quem já fotografa com flash, porque não entende como que o flash funciona, qual que é o conceito por trás dessa ferramentinha tão incrível, né? Que eu sou tão apaixonado. Por quê? Eu sou apaixonado não em si pelo flash, né? Mas por iluminação. Se uma pessoa gosta de carro, é impossível essa pessoa não gostar de um Corvette, não gostar de carros americanos, de um Camaro, entendeu? Não gostar de um Shelby Cobra, de uma Ferrari, não gostar de velocidade, tá tudo ligado. Quem gosta de iluminação, gosta de flash, né? Porque o flash é uma ferramenta incrível e que nos dá a possibilidade de criar uma iluminação própria com a nossa cara, com a nossa identidade, tá? Então vamos lá. Vamos entender de uma vez por todas como que o flash funciona, tá? Os modos mais importantes que vocês precisam entender para já tirarem resultados ali do flash de vocês, tá bom? Vamos lá. Quando eu comecei a fotografar, com flash, eu tinha uma grande dificuldade, que era acertar a intensidade dele. Antes de eu seguir de seguir os próximos passos lá, né? Eu já esbarrava com uma dificuldade de acertar a luz, de simplesmente acertar a intensidade da luz do flash. E esse era um calcanhar, um problema do calcanhar de Aquiles dos fotógrafos. Todos os fotógrafos que começam a fotografar com flash têm esse problema, né? Alguns conseguem passar por cima desse problema, resolver, estudando de forma chata ou de forma simples, se forem nossos alunos, né? De forma objetiva, ou então simplesmente abandonam o flash. Então, eu acredito que esse é um jeito errado, né? Abandonar o flash, desistir, porque a gente se depara com muita informação. Tu vai buscar sobre aprender flash, tu vai se deparar com muita informação. Só que o que acontece? Eu tenho um entender que quando a gente busca informação de alguma coisa, a gente está querendo já um resultado, a gente está querendo extrair o máximo de resultados. E quando a gente busca isso na internet, coloca lá para aprender flash, tu vai se deparar com muita coisa técnica e muita coisa chata de aprender. E eu acredito que essa é a pior maneira de aprender qualquer coisa. Iluminação é massa, iluminação é legal, né? Não vamos deixar isso chato. Então, eu vou trazer isso da forma mais simples do possível, tá? Como que o flash... Então, as objeções... mas eu tenho um flash de Godox. O meu flash é Yongnuo. Mas o meu é tocha de estúdio. Mas o meu não tem TTL. Mas o meu é só manual. Mas o miro guia. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Eu vou passar aqui o que vai dar resultado para vocês, tá? Então, mas eu fotografo com um flash rebatido, fora da câmera, em cima da câmera, aguenta aí. Eu vou ensinar como é que o flash funciona para vocês terem resultados, independente de como vocês fotografam com flash, tá bom? Então, olha só, algumas formas erradas. Eu listei aqui algumas formas erradas de começar a fotografar com flash. Então, primeiro, buscar qualquer tutorial e tentar aplicar isso com uma receita de bolo, como, por exemplo, colocar em TTL e achar que vai estar o problema resolvido, né? Porque o TTL é um modo automático ali e tu achar que está resolvido o teu problema, né? Um outro erro muito clássico é achar que precisa conhecer todas as funções do teu flash. Tu achar que precisa dominar 100% do teu flash. Tu precisa dominar 100% da tua iluminação, não do teu flash. É um detalhe bem importante isso aí, tá? Então, tu não precisa conhecer todos os botões ali do teu flash. Abandonar o flash jamais, não abandona. Vem até nós aí que a gente ajuda antes de tu abandonar, tá? Dizer que flash é complicado, tá? Dizer que flash é complicado, dizer que prefere fotos naturais, dizer que não gosta de flash, tá? Geralmente, quem diz isso é quem não está tendo resultados com flash, né? Tu não vai ver alguém que domina a iluminação falando esse tipo de coisa. Então, eu vou ajudar vocês para que vocês não sejam essas pessoas. Vocês não, eu manjo de flash, eu sei, eu domino a minha iluminação. É isso que eu quero que vocês digam, beleza? Então, qual que é o jeito certo, então, de entender o flash? Como é o jeito certo de dominar o nosso flash? No meu entender, tá? No entender que eu mais tive resultado, né? A forma que eu mais tive resultado de fotografar com flash é pensar de forma muito simples. Eu entender aqueles 20% do flash que me dão os 80% dos resultados, né? Dominar aquelas pequenas e importantes funções que tem lá dentro do flash. São poucas funções que tu precisa dominar para te transformar a tua iluminação, tá? Em relação ao flash e configuração, são pouquíssimas coisas. Então, eu vou ajudar vocês aqui. Mas para entender
de flash, tá? E para entender como o flash funciona, a gente precisa entender o que é a tal fotometria, né? Que é uma medição de luz. A fotometria é aquela reguinha lá, né? Tem do -2 ao +2, tá? Então, que é a medição da luz, como a luz chega, quais são os modos de fotometria. O flash, a ideia do Flash é transformar tudo equalizar tudo que tem na nossa cena ali para facilitar a nossa vida. Então ele tenta jogar tudo para cinza médio. Ah, mas o que é cinza médio? Calma. Ele tenta deixar tudo numa exposição boa, tá? Independente ali da fotometria que a gente utilize. Então a gente precisa entender que a fotometria é pontos de luz, tá? Então aquele -2 na reguinha e o +2 é o quanto de luz está entrando ali, está incidindo na tua fotografia, tá? Então, lá no -2, a fotografia escura, +2, a grosso modo é isso. +2, a tua fotografia está muito clara, no meio, a tua luz está fotometrada perfeitamente, né? Teoricamente, a tua luz ali está correta, está batendo em cinza médio. Esse é o padrão que o teu flash busca. Ele tenta jogar lá a intensidade correta para mandar para a tua câmera, né? Para a tua foto, para informar para a tua câmera. Olha, essa é a quantidade correta de luz. A ideia do flash é nos ajudar em relação a isso, tá? Então, quando a gente se depara de uma situação que a gente precisa que o flash entenda o que a gente está vendo, por exemplo, eu estou aqui fotografando, tem alguma cena acontecendo ali, e aí a gente se depara com os modos de fotometria. Mas uma coisa que muita gente confunde é os modos de fotometria da câmera são uma coisa, os modos de fotometria do flash são outras. E aí a gente já entra lá no flash TTL, lá no modo automático do flash, né? Como é que funciona? Ele vai tentar facilitar ao máximo para ti, vai tentar facilitar ao máximo, acertar a intensidade de luz que ele manda para a tua cena, tá? Aquela luz que vai estar incidindo, ela vai se basear em alguma coisa. Então, da forma que eu mandar ela se basear, então esquecendo o flash agora, para eu acertar, por exemplo, a fotometria da minha imagem sem o flash, vamos supor que existem 3 tipos de modos de fotometria, que é a fotometria matricial, as 3 principais, tá? Vocês precisam muito entender. Matricial, ponderada ao centro e pontual. Matricial, a grosso modo, a câmera mede tudo que entra de luz ali em toda a foto, tá? Pega tudo que tem ali em toda a tua fotografia e ela faz uma média daquilo ali, né? E diz ali qual que é a fotometria correta. Se tu precisa, se está entrando muita ou pouca luz, né? Ela faz uma média de tudo aquilo ali, no padrão lá do cinza médio, ela tenta equalizar tudo, né? E esse é o padrão da luz, né? Da luz fotometrada corretamente. Então, ela faz uma média, fotometria matricial, de tudo que está na tua imagem, ela diz ali uma média, se está entrando muito ou menos luz. Independente se tem luz no fundo, luz no primeiro plano, luz em algum objeto em específico, é isso que faz, tá? A fotometria matricial. E aí depois a gente tem outro modo de fotometria. Qual é o outro modo de fotometria? Ponderada ao centro, né? Ponderado. O que é? Ela pega 15%, ela pega bem o centro da tua imagem e expande ali 15%. Então, tipo, é no meio da tua foto, do ponto de foco ali do meio, um pouquinho para fora, tá? Ela vai medir só aquela área. Tu imagina você com a câmera lá no meio, aquele pontinho, tu imagina 15% das bordas ali para fora, é o que ela vai medir. Aquela área só ali, ela vai levar em consideração para passar de informação para a câmera, tá? Se tá naquela área, tá incidindo muita luz, por exemplo, eu estou em ponderada e estou com a minha câmera lá para o céu, numa nuvem branca, ele vai entender o seguinte, tá entrando muita luz. Por mais que nas bordas ali embaixo seja terra, não tenha nada de luz, tá? Então, quando a gente fotografa essa ponderada ao centro, mirei lá para cima e eu estou pegando uma área que tem bastante luz, lá na minha área, nos 15% lá, que está ajustada a minha câmera ali, ele vai entender que vai fazer aquela leitura só daquela parte e vai mandar para minha câmera. Olha, tá entrando muita luz. Quer dizer que tu precisa baixar, de alguma forma você precisa resolver isso aí. Ou baixar o ISO, ou aumentar a velocidade, ou fechar a abertura. Beleza? Beleza. Então, esse é o ponderado ao centro. E a fotometria pontual, que já está falando o nome, é ponto. É um pontinho lá. Aonde está exatamente o pontinho, só lá que ele vai considerar a informação. Então, eu posso ter, por exemplo, eu estou num dia estourando de céu lá, imagina um barco pirata, um barco preto, no meio do oceano. Embaixo tem o mar azulzão, com reflexo do sol, em cima tem o céu azulzão, explodindo luz. Se tu fizer a fotometria pontual lá no barco preto, vai estar entendendo que tem pouca luz. A câmera vai entender que tem pouca luz, porque tu só considerou aquele pontinho lá que tu fez o foco.
Isso são os modos de fotometria, da forma mais simples possível. Tu vai estar dizendo para a câmera o que ela deve considerar para medir, tá? Tu vai estar apontando lá e dizer, ó, mede isso aqui para mim. Tá entrando pouca ou muita luz, tá? Com a ponderada ao centro, é aquele pontinho um pouco maior, uma área um pouco maior, e a pontual um ponto específico. Quais são as vantagens e desvantagens desses modos de fotometria? Não estou falando de fotometria do flash ainda, aguenta aí. A vantagem de fotometrar numa fotometria matricial, por exemplo, é que as tecnologias das câmeras estão cada vez mais inteligentes, né? Existe aí a fotometria 3D e tal. Tudo tenta, qualquer tipo de tecnologia, ele vai tentar equalizar para ti e deixar em cinza médio. E a fotometria matricial é a mais inteligente, né? Quanto mais moderna for esse sistema de câmera, de foco, mais inteligente vai ser. Mais inteligente ele vai entender os contrastes, ele vai estar entendendo que tu está fotografando tipo, ele vai ler toda a imagem, né? Mas quanto mais tecnológico for essa câmera, mais inteligente vai ser. Tipo, ele vai entender que tem um contraste lá, que tem um céuzão, mas aqui tem uma pessoa aqui que não está incidindo tanta luz, então ele não vai deixar só o céu claro e a pessoa escura. Então, ela tende, quanto mais tiver tecnologia, mais acertar a fotometria matricial, tá? E a fotometria ponderada ao centro é simplesmente uma abrangência ali da fotometria pontual. E a pontual, qual que é a vantagem dela? A vantagem da pontual. Quando eu quero uma área exata, né, uma área específica ali da minha imagem, ela vai fazer aquela medição para mim. A desvantagem é que a gente pode errar. Por ela ser pontual, imagina eu estou lá mirando no rosto, lá no rosto, na pele da noiva, na cabeça da noiva lá, ou na cabeça da modelo, tá? Só que daí foi um pouquinho pro lado lá, ó, um pouquinho que mexe minha câmera, mexe lá, né? Então um pouquinho pro lado e o pontinho foi no cabelo. Então, ao invés de medir ali a cor da pele, medir o cabelo, que é uma área extremamente escura. E o pontual é muito fácil da gente errar isso aí, tá? Isso fotometrando de forma sem o flash ainda, beleza? E como que o flash funciona? Esse modo de fotometria tem a ver com o modo de fotometria da câmera? Se estiver usando Nikon, tá? Se você for Nikon Zero, considera tudo isso junto com o flash. O flash vai entender essas fotometrias que tu ajustou na câmera e também vai passar para o teu flash, para ele fazer exatamente essa mesma medição. Mas aí eu vou te ensinar, agora já vou passar lá para o ETTL, né? Como que o ETTL funciona, como funciona a fotometria do ETTL, que nada mais é que um flash automático. Ele tenta... o que é TTL? É through the lens, né? É através das lentes. Ele conversa com a câmera, é um modo muito inteligente, uma forma muito inteligente de ler a luz, tá? Então, como é que funciona esse modo de TTL? Ele entende que lente tu tá fotografando, ele entende que abertura, que ISO, que diafragma tu tá fotografando. Ele vai fazer uma leitura ali, tá? E ele vai fazer uma leitura dele também. Ele tem a fotometria ponderada ao centro e pontual. Se vocês prestem atenção nessa questão da fotometria para entender o TTL de uma vez, tá? Não é só colocar o TTL. Se vocês entenderem a ideia desse conceito do TTL, como ele trabalha, vocês não vão passar perrengue nunca, tá? Nunca. O TTL é uma forma muito prática, né? Então, ele tem duas fotometrias e ele vai ler a luz que só ele vai mandar ali, tá? Então, e aquela fotometria que o flash está lendo, ela é pontual ou ponderada ao centro. Então, o que eu indico para quem for... já vou falar sobre pré-flash também. O que eu indico para quem quer fotografar de forma automática, né, com um flash em automático? Ou fotografa com a ponderada ao centro na câmera e ponderada ao centro no flash, tá? Ou fotografa em matricial e ponderada ao centro. O flash, em modo pontual, ele tende a errar mais fácil, beleza? Então, se vocês forem usar o modo TTL, é dessa forma que ele vai trabalhar. Mas o que ele vai entender se está entrando muita ou pouca luz? Quando aquela fotometria, né, ponderada ao centro, aonde a gente estiver lá com o nosso botãozinho imagina você lá, focalizando lá com o ponto de foco no meio. Então, eu fiz a fotometria ali, lá naquele ponto que eu queria, aquela área que eu queria, ele vai fazer aquela medição de luz ali, né? E vai mandar de acordo com aquilo ali. Então, é isso que o TTL faz. Ele faz essa leitura e tenta nos ajudar, né? Tenta nos ajudar mandando a luz de forma correta. Mas e aí, pode acontecer do flash errar. Se tu errou extremamente ali a tua fotometria, aí tu tem um problema, porque o flash vai errar feio. Mas se tu tem ideia do que está acontecendo ali na tua frente, tu vai saber qual modo de fotometria usar, né? Que vai te ajudar aqui, tu vai facilitar o acerto do flash. Então,
facilita o acerto do flash, porque se ele errar, ele vai errar pouco daí, tá? Ele não vai errar, não vai ter aquele erro grotesco. Então, usa isso e usa o modo de compensação. O que muita gente erra? Isso é um erro clássico de fotografar em TTL, e a galera, principalmente nos eventos, vem apavorada. Yuri, pelo amor de Deus, eu mexi em tudo. Eu baixei a velocidade, eu fechei o diafragma, eu abri o diafragma, eu aumentei o ISO e meu flash saía escuro. E não adianta, ele não tinha o que fizesse para resolver esse problema. O que acontece, galera? Ou vice-versa, né? Ou estava estourando luz. O que acontece? O flash, ele entende o que tu tá fotografando ali, qual é a velocidade, ISO e abertura, e aí, então, ele manda o flash. Então, se ele entender que naquela velocidade, naquele ISO, naquela abertura, tá entrando pouca luz, né? Tá entrando pouca luz, o que ele vai fazer? Se ele tá, por exemplo, tá fazendo a fotometria lá numa área escura da imagem, se tá entrando pouca luz, o que o flash entende que ele tem que fazer? Ele tem que mandar muita luz. Só que se tu fez lá a fotometria em uma área branca da imagem, não é que estivesse entrando muita luz, tu simplesmente fotometrou em uma área errada. E aí, numa área que está entrando pouca luz, estava fotometrando lá no cabelo, naquela questão do cabelo, né? Fez a fotometria ali pontual lá no cabelo, e aí ele acha que está indo pouca luz e explode de luz. Se ele fotometra numa área que tem muita luz, ele manda pouca luz. Ele funciona dessa forma. Se eu, por exemplo, estourou minha foto lá, né? Cliquei lá, tal, minha TTL, estourou minha foto. Ficou mais claro do que eu gostaria que ficasse. Se eu fechar meu diafragma, o que ele vai fazer? Se eu fechar meu diafragma, ele vai entender, opa, fechou o diafragma ainda mais, eu preciso mandar ainda mais luz. Ele tende a mandar ainda mais luz para compensar aquela falta de luz do diafragma. Então, a gente não consegue acertar a exposição de TTL dessa forma. Fechando o diafragma, aumentando, baixando o ISO, aumentando, baixando velocidade, não é dessa forma, beleza? É na compensação de exposição do flash. Lá no flash, depende, cada flash existe uma forma de compensar, né? Mas normalmente tu fica segurando lá no botãozinho do meio, vou falar quem tem Canon aí, fica segurando no botãozinho lá no meio, vai começar a piscar e vai aparecer um fotômetro ali, né? Vai aparecer mais 2, vai aparecer aquela linha lá do -2 ao +2. Quando a gente coloca mais, ele vai entender o seguinte, olha, com base nessa fotometria, eu preciso entender que eu vou fazer a minha medição normal e mandar mais isso aqui de luz, mais um ponto de luz. Se eu colocar lá no +2, eu preciso fazer minha fotometria e mandar mais dois pontos, porque aí eu vou mandar minha fotometria correta. É dessa forma que a gente faz a compensação de flash TTL. Agora, existe uma outra forma de praticamente não errar o ETTL, principalmente se a gente está fotografando cenas paradas, né? Ele não erra. É o modo do pré-flash, né? Como que o flash funciona? Tem duas formas de pré-flash. O pré-flash do próprio ETTL, que ele na hora que tu clica, o flash ele é extremamente rápido, tá? Então, na hora que se tu tá em ETTL lá, normal, tu clicou, como é que ele vai fazer essa fotometria? Tu apertou no clique, clicou, ele manda um pré-flash para a cena e volta. Toda a luz rebate, né? Então, essa luz que rebater do pré-flash, ele vai fazer a fotometria, ele vai fazer o cálculo de quanto ele tem que mandar de luz, tá? Então, baseado naquele teu modo de fotometria que tu colocou, beleza? Beleza. Então, essa forma é o pré-flash que o flash já costuma trabalhar. Esse é o pré-flash do modo ETTL, tá? Agora, existe um pré-flash no qual a gente trava a exposição dele. Eu vou lá, tem aquele botãozinho FAB na câmera lá. Depois eu vou mandar lá no Telegram, eu vou mandar qual é o botãozinho na Nikon e qual é o botãozinho na Canon, tá? E dá pra gente ajustar esse botãozinho. Geralmente é aquele asteriscozinho que tem na Canon, tá? É um asteriscozinho. Quando tu clicar o asterisco, tu vai ver que teu flash vai dar um disparozinho. Tu vai pegar, vai fazer a composição ali e tu vai mirar lá o botãozinho aonde tu quer que o flash faça a medição de luz. Por exemplo, na pele da pessoa, né? Então eu vou lá com o botãozinho e clico lá. Clico, ele vai dar um disparozinho de flash. O que vai acontecer? Ele vai estar travando aquela exposição naquele lugar que tu fez o pré-flash. Depois do momento que tu clicar, tu pode girar para onde tu quiser a câmera. Ele vai mandar a luz que ele mediu lá na testa da pessoa. Dessa forma, tu não erra o ETTL, tá? Então, mas assim, essa é a forma de fotografar em ETTL, tá? Por mais que ele seja um modo automático, né? Ele não é um modo autônomo, que ele trabalha sozinho. A gente precisa entender como funciona a fotometria da câmera para entender como lidar com o flash. De forma simples, o ETTL,
ele vai estar mandando lá, tu fez o teu modo de fotometria ali e está ficando escura a tua imagem. O que tu faz? Tu vai aumentar a exposição lá no teu flash, né? Existe também no menuzinho da câmera ali a compensação de exposição do teu flash. Aí tu vai estar clareando a tua cena. Se aquela cena ali, o teu flash fez a fotometria errada, tu ajusta ela, tu olha, ficou escuro. Então eu preciso compensar essa luz. Não é no diafragma, não é no obturador e não é no ISO que tu vai ajustar isso aí. Se tu estiver trabalhando com flash, tá? A luz do flash, ela trabalha junto com a câmera. Então, tudo que tu ajustar ali, ela vai se programar para mandar o mesmo resultado que mandou anteriormente. Agora, a partir do momento que tu compensa a exposição do flash, coloca lá para mais ou para menos ali a compensação de exposição, aí tu vai estar dizendo para o teu flash que tu precisa mesmo de mais luz ou precisa de menos luz. Beleza? Beleza. Então, é dessa forma que funciona o ETTL, o tão temido ETTL. É uma forma, é um modo automático, mas não autônomo, beleza? Não precisa ter medo do ETTL. Se tu estiver errando suas fotos, provavelmente tu está errando o teu modo de fotometria, né? Se tu estiver fotografando ETTL e ele estiver errando, tu está errando o teu modo de fotometria. Então, tu já sabe agora como acertar ETTL. Agora eu vou dizer a forma que eu fotografo, tá? A forma que eu costumo fotografar 90% dos meus trabalhos, mais de 90% dos meus trabalhos, que é usar o flash manual. Eu uso o flash manual. Como que funciona o flash manual? Vamos lá. O flash manual, quando a gente coloca lá em modo manual, tá? Então vamos lá, TTL já falamos, o manual, ele vai te basear lá em terços ali de carga, tá? Mas aquilo ali não está diretamente ligado com a carga, exatamente com a carga. Vamos supor que lá ele tem 1/1, né? Quando a gente coloca manual, a gente tem a opção de ajustar 1/1, isso é a potência do flash, que é certo. Depois ele guarda a pergunta aí, galera, guarda as perguntas ali para eu responder depois, tá bom? Vamos lá. Então, tu está em manual, 1/1, tu está lá na tua capacidade máxima do flash, né? Teoricamente, eu já vou explicar aqui. Essa é a forma fácil de entender. Depois eu vou um pouquinho a fundo do que é exatamente 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e 1/128, tá? Isso está ligado ao tempo que a lâmpada do flash vai ficar acesa. Sim, olha só. A cada vez que a gente dispara, por exemplo, se eu estou disparando em 1/1, ele vai disparar numa intensidade X. E se eu disparo em 1/120, 1/128, que teoricamente é a luz mais fraca, né? É a luz mais fraca que vai sair, ele vai sair na mesma intensidade. Olha que legal. O flash, quando ele é disparado, a lâmpada do flash vai em intensidade máxima, né? E fica um tempo acesa e depois apaga, né? Isso é a duração do flash. Se o flash ele está em 1/1, ele fica bastante tempo lá aceso. E depois, bastante tempo lá dentro da linguagem do flash, né? Que, na verdade, ele é extremamente rápido, a gente não percebe isso. Mas o flash, em 1/1, ele fica lá bastante tempo. O máximo de tempo que o flash pode ficar aceso e depois apaga. O flash em 1/2, ele fica na metade desse tempo. O flash em 1/4, ele fica em 1/4 desse tempo. E é por isso, lembra lá da velocidade? Quanto mais na velocidade da câmera, né? Como é que funciona a velocidade da câmera? Quanto mais tempo fica entrando luz, mais exposta fica a minha imagem, né? A iluminação. Então, da mesma forma, a lâmpada do flash. Quanto mais tempo essa lâmpada do flash ficar acesa, mais forte vai ir luz, mais luz vai ir para a tua imagem, tá? Então, isso está ligado com o tempo que a lâmpada do flash fica acesa. Eu fotografando em 1/1, quer dizer que ele vai ficar bastante tempo, mas mesmo assim, é extremamente rápido. Se eu estou lá em 1/128, em carga mínima, né? Seja carga ou potência. A potência, na verdade, muita gente fala, não se deve falar potência. Por quê? Porque a potência do flash é única. Aquele flash tem uma única potência, e ponto, né? Agora, quando a gente fala carga, é o quanto de energia está mandando naquela fotografia. Mas quando a gente trabalha em flash manual, a gente está falando do tempo que aquilo ali vai ficar aceso, mandando luz para a tua fotografia. Então, por isso que a gente, quando coloca em 1/1, a lâmpada não pá, né? Então, pá, a gente percebe. Agora fotografa lá, pega só teu flash aí agora não, depois da live. Pega teu flash, coloca em modo manual e dispara ele em 1/1. Pá, ele vai dar um estouro, tu percebe o estouro dele, né? Aí tu coloca lá ele em 1/128. O que vai acontecer? Vai muito rápido, vai dar só um flashzinho de luz ali, muito rápido, tá? Porque é o tempo que essa luz vai ficar acesa e também vai mandar menos luz, né? Pois se tem menos luz incidindo, vai mandar menos luz para minha fotografia. E como que eu faço para fazer minha fotometria dessa fotografia, dessa cena com flash? Galera,
Olha, existe uma coisa muito incrível, que inventaram, que se chama LCD da câmera. O LCD, assim, o visorzinho da câmera. Como que eu faço, tá? Essa é assim que eu faço para fazer a fotometria. Eu ensinei fotometria para vocês, mas eu não uso disso para criar as minhas fotos. Isso não é o crucial para eu criar as minhas fotos. Eu preciso entender o que mais vai me gerar resultado de forma mais rápida. Então, para mim, isso é extremamente prático. Imagina que eu tô lá, cheguei para fotografar, seja externo, seja evento, qualquer coisa. Cheguei para fotografar lá e dei uns cliques ali sem o flash, tá? Como é que eu fiz a fotometria? Eu defino qual é o meu limite de ISO que eu vou usar ali. Eu defino qual é o limite de velocidade, se eu tenho limite de velocidade ou não para usar ali. E eu defino qual é a abertura que eu quero usar ali, beleza? Definido isso, eu clico. Se ficou escuro ou se ficou claro, alguma dessas variáveis eu preciso ajustar. Mas eu preciso entender que eu tenho um limite de velocidade, eu tenho um limite de abertura e eu tenho um limite de quanto eu posso subir o ISO. Com essas 3 variáveis, tu ajusta a tua fotografia. Tu olha ali, ficou escuro. O que eu preciso fazer? Preciso abrir o diafragma. Eu preciso baixar a velocidade. Baixei um pouco demais, tremeu a minha foto. Então, o teu limite de velocidade é até onde não treme. Resolvi a minha foto ali sem o flash, eu adiciono um flash. Coloque em manual, 1/4. Pum, cliquei. Minha cena ficou muito clara. Ficou muito clara em 1/4. Se ficou clara em 1/4, o que tu vai fazer? Colocar para 1/8. Coloca 1/8, ela vai diminuir a carga, vai diminuir o tempo que a lâmpada do flash vai ficar acesa. Isso vai fazer com que a tua cena fique exposta corretamente. Mas nas fotos externas, como é que tu faz a tua fotometria por fundo? Como é que tu faz a tua fotometria para o modelo? Eu penso na minha fotografia de 2 formas. Eu olho primeiro o meu fundo, como eu quero, e depois eu olho a minha modelo como eu quero, beleza? E a minha modelo, quem vai mandar o meu flash, a carga do meu flash que eu decidi, e a minha fotometria, minha velocidade e ISO abertura. Como eu costumo fotografar sempre com ISO baixo, essa é uma variável que eu não costumo mexer, né? Não costumo mexer, principalmente fotografando externo. Então, fotografei com meu ISO baixo, e aí vamos ver lá na minha cena como que eu quero a minha fotometria. Se eu quero pequena profundidade de campo, vou precisar aumentar minha abertura. Ou se eu não tenho essa questão de pequena profundidade de campo, se eu quero simplesmente lá deixar minha luz da forma que eu quiser, fotometrada corretamente, porque o correto é a gente que manda, não é um fotômetro que vai mandar em mim, é eu que vou olhar lá, putz, tá bom, é dessa forma que eu quero, o meu fundo. E aí eu ligo o meu flash. Depois, com isso resolvido, eu ligo o meu flash. Liguei o flash, eu vou pensar, não vou esquecer meu fundo, porque o meu fundo ali, ele não vai mais mexer, tá? O que vai mudar é o meu flash. Liguei lá, 1/1, flash estourou na cara do modelo. Qual é o meu caminho para consertar isso? Preciso baixar minha carga do flash de 1/1 para 1/2. Se ainda estourou, de 1/2 para 1/4. Não vai mais estourar. E aí as pessoas acham que é mais fácil usar fotômetro, mas no fotômetro tu também vai precisar lá, vai medir a luz e vai fazer 2 cliques, 3 cliques até acertar a tua intensidade de luz, até acertar teu flash lá, a intensidade que tu vai mandar, ou teu diafragma. Então, é extremamente rápido essa medição de luz, extremamente rápido, não tem o que complicar. Galera, isso é somente, a gente só está falando da intensidade de luz que vai ir do teu flash para modelo. Não existe complicação, não existe por que complicar isso, beleza? Fez a fotometria para o teu fundo, fotometria, ajustou teu fundo da forma que tu queria, liga o flash. Ligou teu flash, estourou, baixa a carga. Ou ligou teu flash, tá escuro, aumenta a carga. Mas estou usando em carga máxima e não está dando conta. Aproxima que vai dar conta. Beleza? Passar vergonha na frente do cliente. Olhando lá e não está acertando e clica, só mais uma. Aí fica sem jeito, só mais uma. Principalmente em evento, né? A gente clica e erra, e muita gente faz isso, porque eu sei porque me conta, sei porque eu vejo, né? Isso acontece, é normal acontecer. Por exemplo, tá lá em TTL, clicou, não deu certo, ficou escura, parei que eu vou abrir minha abertura, daí começa a dar o suador, parei que eu vou subir meu ISO, sobe o ISO, só mais uma piscou, aí mente que piscou, né, piscou, vamos dizer que, galera, se tu se desesperar ali para resolver tudo aquilo ali da forma errada, tu vai estar tentando resolver da forma errada, tu não vai chegar a solução nenhuma, né, então o que eu aconselho a fazer? Fotografou em TTL, fez a fotometria correta, o flash errou. Se tu fez a fotometria da forma que eu expliquei aqui, né, em ETTL,
ele tende a não errar, tá? Se errar, vai errar muito pouco, beleza? E se ele errar um pouco, tu faz a compensação de exposição, para mais ou para menos luz, tá? Lembrando que, quando a gente fotografando em modo manual, né? Ó, a lei do inverso do quadrado da distância. Cara, isso complica muito uma parada muito simples. Ó, quanto mais tu aproximar, mais claro vai ficar. Quanto mais tu afastar, mais escuro vai ficar. Essa lei do inverso do quadrado da distância está dizendo que se tu afastar 2 metros, tu vai perder 4 vezes mais de luz. Tipo, a luz vai ficar 4 vezes mais fraca. Mas isso é muito simples de entender. Tu tá fotografando. Tu viu que tu tá em carga máxima lá. Ficou escuro, né? Ó, tá em carga máxima e colocou teu flash lá. Ainda ficou escuro, o que tu precisa fazer? Qual tá a última alternativa ali? Joga o flash bem próximo. Beleza? Ou daí, então, se você está fotografando em modo manual, aí é diferente. Se tu está em modo manual lá, ele não vai considerar a tua fotometria, esquece tudo de fotometria, beleza? Não pode confundir isso. Tanto faz, né? Whatever, tanto faz. Tá fotografando em modo manual, esquece a fotometria da câmera, esquece a fotometria do flash. Tu vai estar mandando uma quantidade exata de carga ali, quantidade específica que tu vai definir antes, e o resto você vai se virar, tá? Não importa, aí sim, por exemplo, tu tá lá num evento, por exemplo, fotografando em manual, e aí se tu quiser ajustar para entrar mais luz, sim, aí tu pode abrir abertura, né? Porque aí o teu flash não tá em TTL, ele não vai tentar compensar aquilo lá. Eu entendo que eu fotografei em manual, eu tô lá em 1/4, rebatendo lá naquela aparelho 1/4, e eu quero um pouquinho mais de luz entrando, e eu tô lá em 3.5 de abertura. Eu boto lá em 2.8. 2.8 vai me entrar mais luz, né? O flash manual não vai mudar nada, a carga dele, tá bom? Qual que é a vantagem do TTL? É a praticidade, né? Ele acerta mais rápido. Pum, clicou ali, ele tende a acertar mais rápido se a gente usar com a fotometria correta. A grande vantagem ali do modo manual, eu sou o senhor ali, eu sou o senhor da luz, né? Eu vou dizer qual é a carga exata, eu vou ter ajustes finos ali dentro da minha iluminação que o meu TTL não me possibilita, tá? E esses ajustes finos eu que vou fazer no flash lá. Por exemplo, 1/8 mais 0,3, 1/8 mais 0,7, ou aproximar um pouquinho a luz ali. Se eu estou fotografando em manual, eu posso aproximar tipo um pouquinho, 5 centímetros, 10 centímetros, que a minha luz vai ter diferença na minha luz ali. Agora, se eu estou em TTL, galera, ó, uma coisa que vocês precisam entender. Independente de aonde o flash está disparando, se tu aproximar ele, não vai adiantar, né? Se tu quiser aproximar ele para ganhar mais luz, não vai adiantar. Porque ele em ETTL, daí ele está mandando, vamos supor, uma quantidade X de luz. E aí, tu aproxima ele em ETTL, ele vai mandar menos luz, mas vai te dar o mesmo resultado para a fotografia, tá bom? A luz em manual, ela é muito mais precisa. Aliás, muito mais precisa não, ela é precisa. Ela não tem variância, né? Ela não tem variação ali de quanto de luz entra na tua cena, tá? Tu mandou ali em 1/1, 1/4, determinou aquilo ali e não mexeu mais no teu multiplicador de luz, não mexeu no teu flash, não vai mudar mais. O ETTL, ele muda, né? Se mudar 1 milímetro ali na tua cena e aquilo ali influenciar na tua fotometria, que acontece bastante, ele vai te colocar em maus bocados, tá? Então, por que eu costumo fotografar em manual? Porque eu não tenho nenhuma surpresa indesejada, tá bom? Perguntas? Vamos lá, vamos para as perguntas. A Janice Alves perguntou no Instagram, antes lá, mas no início, isso é na potência do flash que acerta o TTL? Ó, o teu ETTL, ele vai trabalhar de forma automática, tá? Então, é ele que vai definir a potência, né? Não é a potência, na verdade, é o quanto... Lembra lá que eu falei, o flash, aquela duração do flash, é o quanto de quanto tempo a lâmpada do flash vai ficar acesa, né? O ETTL, ele vai fazer tudo isso automático. Se tu fez a tua fotometria lá, né, em ETTL, e ele calculou errado, aos teus olhos ali está errado, se tu acha que precisa que mande mais luz, exatamente naquela situação, tu vai usar compensação de exposição, beleza? O que é compensação de exposição? Tu vai dizer para o teu flash mandar aquilo que ele mandou na foto anterior e mais tantos de luz. Então, ali na compensação de exposição, tem até mais 2 pontos de luz. Mais 2 pontos de luz é bastante, tá? Vai resolver. Aumenta um pouquinho, clicou, não deu certo, aí é daquela forma. Putz, ainda ficou, eu gostei que clareou um pouquinho, mas quero que clareie um pouquinho mais. Aí vai lá na compensação de exposição e clareia um pouquinho mais, tá bom? O Carlos Zanata perguntou como deixar o fundo claro usando o flash. Ele disse que tem um Yangnu 564, acho que é. Ó, o nome dele é o Carlos. Quem vai deixar o teu fundo claro
não vai ser teu flash, vai ser a tua câmera, vai ser ajuste que tu fizer na tua câmera, tá? O que vai mudar o fundo lá vai ser você ali na tua câmera. Você vai ajustar o fundo da forma que tu quiser. Depois tu adiciona teu flash da forma que tu quiser, tá? Então tem muita gente que fotografa com flash e tem esse problema. Putz, meu fundo fica escuro. Porque tu provavelmente está errando a tua fotometria, a tua configuração de velocidade, ISO e abertura, né? Que a base ali da fotografia que são aqueles 20% da câmera. Tu conhece todos os botões da tua câmera? Não conhece, nem eu conheço todas as funções da minha câmera. E nem precisa conhecer o teu flash também. O que tu precisa entender da tua câmera é velocidade, ISO e abertura. Isso tu precisa entender. Tu precisa, assim, entender muito disso. Domina isso, porque aí sim tu vai conseguir fazer uma fotografia com fundo claro, com fundo escuro, beleza? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. O Júnior no YouTube perguntou, então podemos dizer que o modo de fotometria matricial é o mais eficiente inicialmente falando? O modo matricial, ele tende a ser o mais inteligente. Por quê? Porque o modo pontual não tem como ele evoluir muito tecnologicamente. O que é o pontual? Ele vai ver uma área, um pontinho de luz lá, e vai dizer se aquela área, ele vai medir se está entrando muita luz ou pouca luz naquela área, tá? Esse é o pontual. Não tem como a gente evoluir tecnologicamente nisso, né? No modo pontual. Já o modo matricial é um modo onde as câmeras, onde as montadoras, né, por exemplo, a Sony, Canon, Nikon, as marcas investem mais em tecnologia, porque quando a gente fotografa em matricial, ela entende o plano inteiro, a área inteira da imagem, né? Então, ela entende a área inteira da imagem. Vamos supor que eu estou com uma câmera extremamente tecnológica. Ele entende que eu estou fotografando lá, que lá eu estou num pôr do sol, então um céu bem claro, um céu mais claro do que minha área de baixo, né, meu modelo. Ele vai tentar equilibrar isso ali. Ele vai entender que tu não quer pegar só o céu, ou que tu não quer pegar só o chão. Ele vai tentar entender o que tu quer realmente pegar ali na tua fotografia. Eles investem mais em inteligência artificial na fotometria matricial, tá? No modo de fotometria matricial. Estou dizendo aqui que é o mais correto, o que mais acerta? Ele tende a acertar mais. O pontual, ele é pontual. Se tu acertou o pontinho ali, ele vai acertar. Mas a chance da gente errar, da gente mexer, é muito grande, pois é uma área muito pequena ali, tá bom? Mas eu ainda costumo achando que a forma de fotografar em modo manual ainda é mais fácil. É muito mais fácil. Não precisa nem pensar em modo de fotometria, beleza? A Gra perguntou se isso é uma explicação para o flash na câmera ou fora da câmera. Tanto faz. Vamos supor que eu estou fotografando lá em ETTL, com o meu rádio em ETTL, né, o meu flash TTL. Ele vai funcionar dessa forma. A luz que emitir, não interessa de onde está a luz, ela vai vir para a tua câmera, tá? Então, seja fora da câmera, ou em cima da câmera, é dessa forma. E com flash rebatido, funciona? Funciona, porque ele vai emitir luz e vai voltar a luz. Ele vai calcular aquela luz, beleza? Isso em flash TTL, né? O Weber Tom, ele fala sobre a faixa escura. Na foto com flash, tu vai falar sobre a primeira e segunda cortina? Eu vou dar só sobre essa faixa escura, né? Que é realmente um problema que muita gente tem na fotografia. Quando que acontece essa faixa escura? Quando a gente está fotografando com um flash que não tem High Speed Sync ou que tu não habilitou o High Speed Sync, tá? Quando a gente passa do limite de sincronia da nossa câmera. Por quê? A câmera, o obturador ali, uma peça que tem duas cortinas, né? Uma cortina que vem, expõe a imagem e depois uma cortina que fecha. Quando aparece essa faixa preta, geralmente é quando é a imagem dessa segunda cortina fechando. Quer dizer que tu ultrapassou o limite de sincronia que a tua câmera aceita, né? A sincronia do flash com a tua câmera, ele ficou desincronizado. Então, o flash disparou enquanto a segunda cortina ainda estava vindo. Então, a segunda cortina apareceu na tua câmera. Essa é a faixa escura que aparece na tua imagem. Como resolver isso? Se tu quer resolver de cara, baixa ali para a velocidade de sincronia da tua câmera, que varia entre 180 a 250, tá? Algumas câmeras 250. A 6D, algumas câmeras da Sony também, 180. Geralmente, a maioria das câmeras é 200 o limite de sincronia. Então, para tirar a faixa na hora, isso acontece porque ele ultrapassou o limite de sincronia sem que tu acione ali o High Speed Sync, né? Sem que tu habilite a opção de High Speed Sync no teu flash. A partir do momento que tu habilitou o High Speed Sync no teu flash, isso não vai acontecer mais. Mas aí o teu flash vai começar a trabalhar de forma extremamente diferente. O Matheus perguntou se ao utilizar o flash sobre a câmera, você utiliza algum difusor. Exemplo, Mac. E utilizando o difusor, você aponta o flash direcional para frente?
O Matheus, qual Matheus que é? Não é o Matheus que... Eu acho que é o Matheus Silva. Tá, olha só, independente de qual Matheus seja, vou explicar. Na live de ontem, eu expliquei sobre o difusor, né? Que é aquele copinho ali no flash. Quando eu uso aquele copinho, costumo não usar, tá? Mas quando eu não uso com o intuito, de deixar minha fonte de luz maior, mais suave, tá? Quando eu uso em cima da câmera e quero que ele rebata, e tem aquela abinha do flash também, né? Não uso ela para rebater luz, não. Aquela abinha, ela foi feita simplesmente para matar o olho de panda, né? Quando o fotógrafo rebate para cima a luz, e aí volta a luz do teto e fica só o olho lá preto, né? Aconteceu com vocês, ó, fica assim o olho, ó. Isso acontece porque tu está rebatendo a luz no teto e não tem nenhuma área ali para rebater, para preencher aquela sombrinha. E como é uma área muito pequena, uma abinha ali de luz em frente ao flash vai resolver, tá bom? Então, para isso que usa. Quando eu utilizo em cima da câmera, que é extremamente difícil, né? Eu utilizo assim, ó, mas em raras situações, eu busco rebater essa luz, tá? Em pontos que eu queira, pontos estratégicos. Então, geralmente eu rebato para trás, procurando uma parede, uma área grande de luz, para que essa área grande de luz me gere uma outra qualidade de luz. Muda a natureza da minha luz, beleza? Na live de ontem a gente só falou sobre isso. Mais uma pergunta aqui do Instagram. Uhum. E essa daí vai ser a última do Instagram, daí depois a gente vai pro YouTube. A Janice, se optarmos pelo flash no modo manual, antes de colocar o flash na câmera, preciso fazer a fotometria do ambiente? Ó, lembra que a gente falou aqui? A fotometria do ambiente é com a tua câmera. Então, eu já expliquei sobre os modos de fotometria, é neles que tu vai se preocupar naquele momento, né? Sem o flash ali, esquece o flash. Mas é manual. Beleza, então aguenta aí. Se tu quiser usar o modo de fotometria da tua câmera matricial, pode usar. Usa o matricial que ele vai fazer uma leitura do ambiente e vai te dar uma média para acertar a luz, a fotometria, né? Mas, por exemplo, nas minhas fotos eu não uso, porque se eu fizer a fotometria que a câmera está me dizendo que é a correta, eu vou estar saindo da minha linguagem, que é deixar minha fotografia um pouco subexposta, né? A câmera entende que tem pouca luz e eu entendo que está ok, beleza? Então, por que eu digo para não usar o modo de fotometria? Eu quero que entenda, mas não quero que use. Por quê? Porque não é a câmera que tem que mandar no que você acha certo, no que ela acha certo. Você tem que olhar ali o que ela te entrega e dizer, eu quero mais ou menos luz, eu quero pouca luz ou não. Quero clarear esse meu fundo ou não. Então, desliga o flash, dá um clique, né? Ajustou a velocidade e a abertura ali, dá um clique. Ficou escuro, clareia de alguma forma. Com a velocidade, com o ISO, com a abertura. Aí, depois que tu acertou isso, tu vai ligar teu flash. Lá teu flash manual. O teu fundo não vai mudar. Não vai mudar. Tu vai ligar ele, tu não precisa fazer a fotometria ali do teu ambiente. Isso é uma coisa legal de se falar. Mas então como é que tu acerta? Cara, eu costumo fotografar por muito tempo com o mesmo equipamento, né? Então, eu sei como que tal flash funciona com tal modificador de luz, né? Qual é a distância, geralmente, que eu fotografo? Geralmente, são distâncias muito próximas, né? São distâncias similares de um trabalho ao outro, de uma situação à outra. Então, eu sei qual é que aquele meu flash, por exemplo, eu sei que o meu V1 vai trabalhar, como que ele vai trabalhar dentro do meu octa de 80 centímetros. Eu sei como que o V1 vai trabalhar dentro do meu octa de 120 centímetros. Eu sei que eu devo começar lá com 1/2, para eu ver se ele vai mandar mais ou menos luz ali. Eu começo com 1/2, e aí eu vejo. Se ele faltou luz, eu boto lá para 1/1 e resolvo o meu problema. Se eu estou com a D200, não. Se eu estou com a D200 dentro do meu octa de 80 centímetros, eu começo lá em 1/16, porque ele é um flash muito mais forte, né? Então, conheça o teu equipamento. Faça testes aí em casa que você, de forma muito rápida, já vai saber resolver a tua iluminação. O meu flash ali estourou, então o que eu preciso fazer? Baixar a luz. Tá em comecei lá em 1/2, 1/4, 1/8. Às vezes eu vejo que o quanto estourou, eu baixo lá para 1/32 e eu sei que já vai resolver. Tá bom? Muito bem. É muito simples essa ideia de entender a carga, né? Então, o que não pode acontecer é vocês tentarem resolver tudo junto, tá? Não tenta resolver fotometria do fundo com fotometria do flash, e aí ajusta a velocidade, isso, abertura e tal, para resolver uma coisa que não é o que tu quer, que tu precisa resolver. Ajustou o teu fundo, não mexe mais. Liga teu flash e aí trabalha com o que muda de intensidade de luz no teu flash, tá bom? Seja a distância, seja a carga, modificador de luz que tu vai usar, tá? Lembra que para te alterar a intensidade de luz, antes de começar a alterar a intensidade de luz na tua câmera, a intensidade de luz que o teu flash gera, que é o ISO, que é a abertura,
começa a ajustar no teu flash. Depois que tu extraiu o máximo daquilo ali e aquilo ali não te resolveu, aí tu vai para a câmera e busca resolver, ou na abertura ou no ISO, tá bom? Na velocidade não altera a luz do flash. O Sérgio Scarpelli perguntou mais ou menos o que tu disse agora. Uhum. Yuri, essas configurações servem tanto para o flash com softbox ou normal, somente o flash. Tem que configurar o fundo e depois o flash? É isso aí, olha só. Se eu estou fotografando com um Octa, tá? Se ele está em ETTL, o que ele vai trabalhar junto com a câmera, né? Ele vai trabalhar junto com a câmera. Então, é aquela história, se o flash está longe, se o flash está perto, se o flash está dentro do modificador de luz, se o flash não está, se o flash está rebatido em cima da câmera, tá? Independente de onde ele esteja, ele vai medir a luz que entrar ali, que o flash emitir para a tua cena, seja lá onde o flash estiver, ele vai medir aquela luz e vai te mandar a quantidade que ele acha necessário para ti, tá? Se ele está em manual, tu tem que precisar entender que quando tu coloca ele no teu modificador de luz, quanto maior teu modificador de luz, mais carga ele vai te roubar, mais intensidade de luz ele vai te roubar, tá? Então, fica atento ali à distância que tu vai fotografar, o tamanho de modificador de luz que tu vai fotografar, e a distância que tu vai fotografar também. Lembrando que quando a gente fotografa em manual, né, tanto o manual quanto o TTL, se tu está utilizando, por exemplo, muita autonomia do teu flash, tu lá em 1/1, ele tende a demorar para reciclar mais, tá? Então, se tu conseguir trabalhar com cargas baixas, ali, quanto mais tu aproxima, essa é uma das vantagens de aproximar o flash, né? Quanto mais tu aproxima o flash ali, menos carga tu precisa. Tu não precisa forçar tanto o teu flash. Então, tu pode usar ele em 1/2, pode usar ele em 1/4, em 1/8. Isso vai te possibilitar ser mais ágil ali na hora de fotografar. Ele vai reciclar mais rápido, tá bom? E o TTL, ele gasta mais pilha, tá? Antes que me perguntem, geralmente perguntam isso, e TTL, ele costuma gastar mais pilha, né? Cada situação ele tem que estar calculando, ele tem que estar lendo as configurações da câmera que tu está usando, ele tem que estar lendo a fotometria do ambiente, então, o flash manual ele tem mais essa vantagem. Isso tu não usar sempre na carga máxima, que ele vai estar usando sempre o